Fala pessoal, estamos começando hoje mais um FutHub em pauta e hoje é para falar sobre análise de mercado, a área que mais cresce dentro do futebol. Hoje estamos com um convidado especial, Bruno Costa, gestor esportivo que teve passagens pela MLS, e hoje estou recebendo aqui também Rodrigo Romano para esse bate-papo. Ele que é Head de Educação do FutHub. Então, Romano, fala um pouquinho para nós sobre o nosso convidado de hoje. Bom, obrigado pelo convite aqui, William. Prazer estar contigo em mais um vídeo aqui no canal do FutHub. Chamar já nosso convidado, Bruno Costa, professor do FutHub, um parceiro nosso. Então, Bruno, seja bem-vindo a mais esse conteúdo. Queria que tu contasse um pouquinho a tua trajetória aí dentro do mundo do futebol. Obrigado, prazer, Rodrigo. Obrigado, William. Sempre um prazer estar falando aqui com os amigos do FutHub. Um abraço ao grande amigo e mestre Fernando Carvalho. Então é sempre uma honra. Falar um pouquinho da minha história, né? Eu sou oriundo, com muito orgulho, de Porto Velho, Rondônia. Com 15 anos eu tive aquele sonho de garoto, de sair de casa, né? Procurar um novo caminho. Foi quando eu vim para os Estados Unidos pela primeira vez, né? Para estudar e jogar futebol. Foram 6 meses, acabaram se transformando em 5 anos. Eu tive um grande mentor aqui na época, que foi meu treinador, que era o Ivo Wortmann, né? Quem conhece, quem é do sul do Brasil, conhece a trajetória do professor Ivo Wortmann. Ele foi meu treinador e depois eu tive a oportunidade de jogar também, fazer faculdade aqui. Retornei para o Brasil com 21 anos, né? E sempre andando lado a lado com a parte da educação, né? Que sempre foi muito importante para mim, porque o Rio de Janeiro é o único lugar com curso de gestão esportiva. Eu entrei para fazer um estágio na CBF em 2001, em 2002 fui contratado, né, virei supervisor das seleções de base, trabalhando com o Branco, que virou o meu mentor dentro do futebol também. Foram 6 anos ali de seleção brasileira, campeão mundial sub-20, sub-17, campeão sul-americano, foram realmente 6 anos formidáveis. Em 2007 eu tive o prazer de assumir todas as categorias de base do Fluminense como executivo de base, e automaticamente, né, como auxiliar do Branco, né, o Branco era o executivo geral do clube, do Fluminense. Fomos campeões da Copa do Brasil, vice da Libertadores, vice da Sul-Americana e campeão brasileiro em 2010. Em 2011 eu estive no Figueirense como executivo da base. E em 2012 retornei para a CBF como responsável pelo departamento de observação, né, como chief scout das seleções de base, e também fazendo observação, né, scout para a seleção principal. Eu comecei lá atrás porque mostra como é que foi o meu retorno para os Estados Unidos, né? Em 2016, o Ronaldo Fenômeno, ele tinha participação no clube que jogava a segunda divisão aqui dos Estados Unidos, o Fort Lauderdale Strikers, e o treinador na época era o Caio Zanardi, né, um grande amigo que tinha trabalhado comigo na seleção brasileira. E eles precisavam de uma pessoa, né, de um executivo, para poder tocar o departamento de futebol. Eu recebi esse convite. Vim para os Estados Unidos em 2016, né, para ficar 3 anos, eram 3 anos de contrato. Depois de um ano nesse clube, eu recebi o convite em 2017 para assumir o departamento de mercado de scout, né, do San Jose Earthquakes, uma das principais equipes da Major League Soccer, MLS, principal liga de futebol dos Estados Unidos, equipe localizada na Califórnia, em San Jose, né, no Vale do Silício. E foram 7 anos formidáveis dentro do clube, né, onde essa semana, né, eu comuniquei a minha saída do clube, né, visando novos projetos profissionais. Estou muito feliz aí pelas novas oportunidades, mas estou aqui aberto também para passar, né, um pouco dessa minha experiência de 8 anos nos Estados Unidos, mais de 20 anos no mercado, né, e ajudar aí os alunos do FutHub. Perfeito, Bruno. Eu queria pegar esse recorte que tu fala da tua função como scout do San Jose Earthquakes. Eu queria que tu contasse como é que é a rotina do analista de mercado. Eu era, na verdade, responsável por todo o departamento, né? Desde as categorias de base, passando pelo segundo time até o profissional. Quando eu cheguei no clube em 2017, né, e foi muito bacana, como eu disse, eu vim com 2 anos de contrato para o San José, e a gente desenvolveu um trabalho assim formidável. E eu, por ter esse histórico, né, de desenvolvimento, de trabalho de formação que eu tive como executivo das categorias de base do Fluminense, tendo trabalhado tanto tempo na seleção brasileira, eu falei na minha chegada ao clube, né, que seria fundamental o clube fazer uma reestruturação no perfil de jogadores nesse processo de captação, começando de baixo para cima.
né? Então, em 2017, a gente começou esse processo de transformação no clube, contratamos um diretor de metodologia. O que faz o diretor de metodologia? E é uma coisa muito importante para que as pessoas entendam. Não existe scout e análise de mercado sem metodologia. Por quê? Não tem como. O diretor de metodologia é ele que implementa o modelo de jogo junto com a história do clube, obviamente, junto com o treinador. E você vai contratar os atletas baseado no modelo, né, baseado no teu modelo de jogo e no perfil de jogador que você tem, né, para poder desempenhar o que você está implementando dentro do seu clube. Então, quando a gente entendeu, interpretou o perfil de jogadores que a gente tinha dentro da nossa região para as categorias de base, a gente começou a criar um modelo de desenvolvimento de atleta, né, que surtiram efeitos assim formidáveis, né? O trabalho de formação, ele é um trabalho a médio e longo prazo, Rodrigo, é um trabalho de 4 a 5 anos, pelo menos, para começar a dar resultado. E realmente tudo que a gente começou ali renderam os frutos assim formidáveis. O clube hoje, do elenco de 28 atletas, 13 são da base, praticamente 50%, né? 11 jogadores do San José foram convocados para as seleções de base em 2022. Foi a equipe da MLS com o maior número de atletas convocados. E nas últimas 2 semanas, aí, para quem acompanhou, né, saiu a relação anual das 60 maiores promessas do futebol mundial, né? E o San José tinha 2 jogadores na relação de 60 melhores do mundo, né? O único clube da MLS, o único clube dos Estados Unidos a ter isso, né? O Cruz Medina, que é um menino que chegou com os 13 anos aqui para a gente, e o Fidel Barajas, que é um mexicano-americano, né? Que ele acabou com 16 anos, né? Aqui não existe contrato de formação, então ele acabou saindo, indo para o clube da segunda divisão aqui dos Estados Unidos para jogar, mas é um menino que a gente trouxe para o clube com 13, 14 anos. Então isso mostra, né, realmente o quanto o San José hoje é considerado uma das melhores trabalhos de formação. No segundo time, a gente, usando esse modelo, a gente criou esse modelo de scout, né, de mercado, de análise de mercado, para trazer atletas que se encaixavam também dentro do nosso modelo de jogo, né? E o nosso clube, né, que era o San José, o clube no qual eu fazia parte até essa última semana, né, um clube que hoje está praticamente classificado para os playoffs, é um clube que tem um dos menores orçamentos da liga e a gente conseguiu, né, fazer contratações muito pontuais com grande destaque, né? O Daniel, que é um atleta que a gente trouxe do Inter de Porto Alegre, goleiro, que eu participei ativamente na contratação do Daniel, hoje é considerado, ele está concorrendo para melhor goleiro da liga e o jogador novato da liga, né, que é a primeira temporada do Daniel. O Rodrigues, né, zagueiro do Grêmio, que a gente trouxe emprestado com opção de, você trouxe emprestado com opção de compra. Outro atleta que eu identifiquei no mercado e trouxe para o clube, é um atleta que hoje é um dos melhores zagueiros da liga, também concorrendo a esse prêmio. Christian Espinosa, atacante de lado argentino, que foi aí requerido por vários clubes do futebol brasileiro. Então, é importante que você tenha esse modelo de gestão de baixo para cima, de recrutamento, andando lado a lado com o departamento técnico, andando lado a lado também, pessoal, com o departamento analítico, né? O departamento hoje de mercado, ele precisa também estar inserido junto com o departamento analítico do clube. O analítico ele é muito voltado aos dados, aos números, né? Então eu tive que aprender, né, e usar a minha experiência com a parte subjetiva para poder também, né, caminhar lado a lado com o meu departamento analítico para várias tomadas de decisão, né, de decisões que a gente fez na contratação de atletas para o clube. Boa, Bruno. Acho que conseguiu trazer um panorama geral aí desse teu trabalho mais recente. Queria saber de uma forma mais ampla, assim, para quem está iniciando no mercado. Quais são as principais habilidades que tu entende que um analista tem que ter hoje em dia? Então, tu citou uma questão de estatística agora no final da resposta. O que mais uma pessoa que está iniciando nesse meio precisa ter em suas ferramentas, assim? Rodrigo, grande pergunta, e me perguntam muito isso, né? Como é que faz para entrar no futebol? E eu tenho uma palavra que define tudo para mim. Primeiro, paixão, né? Você tem que ter paixão pelo que você faz, né? Quantas vezes, né, eu comecei muito cedo, mas quantas vezes eu brinco com todo mundo? Em janeiro eu ia para a Copa, para São Paulo, por exemplo, como executivo da base do Fluminense, ou trabalhando pela seleção.
passava 40, 45 dias observando por mais de 150, 200 jogos entre Copa Votorantim, né, que era, né, Copa Santiago do Sul, mas a São José do Rio Preto, então Copa São Paulo, né? Existe uma competição que tinha bastante antes, que era uma Copa no meio do ano em Laranjal Paulista, sub-15, né? Sentava na arquibancada 8 horas da manhã, saía 8 horas da noite, acompanhando jogos do sub-15, sub-12. Então, Alegrete, no Rio Grande do Sul. Então, você precisa conhecer de formação. Todo bom profissional para trabalhar no profissional, isso é uma coisa minha, Bruno Costa, ele precisa começar embaixo, ele precisa entender no processo de formação, seja treinador, seja preparador físico, seja supervisor, seja um futuro executivo. Então, como eu já naveguei em todas essas áreas, eu acho que é primeiro ter paixão pelo que você faz, se capacitar, estudar, entender de jogador, entender de perfil e, obviamente, quando você agrega essa parte subjetiva de conhecimento, com conhecimento de dados, com conhecimento analítico, você sobe uma prateleira e te joga no patamar acima com relação ao que o mercado exige, o mercado pede e solicita. Perfeito, Bruno. Além dessas habilidades, a gente sabe que o analista de mercado ele tem algumas ferramentas que auxiliam ele nesse processo, até para tomada de decisão. Tu pode citar algumas das ferramentas que te ajudam no dia a dia a analisar atletas e buscar novos talentos para os clubes? Por isso que eu te falo, são etapas. Por exemplo, a nível de base, de formação, por isso que é importante você ter os dois, né? Você não vai usar dados analíticos com um menino de 10, 11, 12 anos de idade, 13 anos de idade, correto? Então, você, de acordo, você pode sim, quando você traz esse jogador e recruta esse atleta, internamente, você começar a fazer um monitoramento com GPS para fazer dados físicos nesse jogador, começar a fazer um trabalho de vídeo nesse atleta e criar um portfólio interno para você ver a evolução desse jogador, até para você oferecer esse jogador no mercado depois. Então, para a base, conhecimento, interpretar o que você está buscando no jogador, tomada de decisão, a parte do cognitiva do jogador, né? A parte física, mas a parte física não é de força, a parte física é de mobilidade, de interpretação, de tomada de decisão, né? Que a gente tanto fala no futebol, né? Fomentar com que esse atleta, quando você traga esse atleta, que o treinador da categoria, porque no Brasil, como a gente tem um volume muito grande de atletas, é muito cômodo para o treinador, né? Quando um atleta não está performando, o treinador da base fala: esse aqui não serve mais, o outro que está fazendo uma avaliação, então ele não tem tempo ou não quer ter o tempo para desenvolver aquele jogador. Então, isso tudo é importante que a comunicação e os processos dentro do clube sejam muito, muito claros dentro disso. Tá? Indo para um lado mais profissional, existem sim as ferramentas. Né? Hoje em dia, as principais ligas do mundo, mais de 200 ligas, 180, elas são monitoradas tanto por vídeo como por dados, por números. Né? Você tem um Instat Scout, que o iScout agora se uniram praticamente, que é uma plataforma de vídeo, né? Também de dados, mas são dados mais superficiais. A gente utiliza muito a nível do nosso departamento que a gente utilizava aqui no clube no São José, é o StatsBomb, que é uma ferramenta, né, inglesa. Ela começou para aposta, né, nesse processo, e ela foi inserida dentro de todos os clubes da Premier League, onde você tem dados muito cortados, muito específicos dentro do jogo, né? E a gente pega esses dados, a gente criou dentro do clube, né, há 2 anos atrás, foi criado, junto com o departamento de scout, esse departamento de análise de dados. Eu, junto com o departamento, a gente calibrou a nossa ferramenta interna, foi criada uma ferramenta nossa, onde a gente consegue filtrar os jogadores dentro do mercado mundial que se encaixam não só dentro do nosso modelo de jogo, né? A gente tem as ligas que, obviamente, transferem o nível de qualidade para a MLS, e, além disso, a gente tem, né, os atletas com término de contrato, a gente segue o mercado para saber se o atleta... Né, o Brasil, por exemplo, é um mercado que a gente acompanha muito, que o Brasil é um mercado que vai muito do lado da emoção. Né? Um exemplo, né, esses 2 atletas que eu te falei, o Daniel e o Rodrigues, são 2 atletas que por exemplo, o Grêmio estava na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro em 2022. Né? O Rodrigues ele tinha jogado Libertadores, tinha sido titular do Grêmio em vários jogos. Com o rebaixamento do clube, né, o atleta acabou sendo relegado ao banco de reservas. Então, você vê ali um atleta com potencial, né, com um custo mais baixo, com uma oportunidade de mercado. Tá? Um exemplo,
né? E eu trouxe o nome do jogador, e o departamento analítico falou: Bruno, o Rodrigues é um atleta que se encaixa dentro do que a liga pede, do que a gente quer. E eu já tinha dado meu aval, né, holístico com relação ao perfil do jogador. Ponto. Vamos lá para a contratação do Rodrigues. Fizemos um levantamento que a gente precisava trazer um goleiro. Eu tinha acompanhado que o Daniel não estava jogando no Inter de Porto Alegre a partir desde setembro. A torcida, de uma certa forma, estava sim pegando no pé do Daniel, né, com relação às situações. É um atleta que já estava há 12 anos no clube, mas é um atleta que eu tinha as melhores referências a nível de mercado, conversando com profissionais do mercado que eu acompanho desde o Sub-17, desde a chegada do Daniel do Cuiabá para o Inter, eu já acompanhava o Daniel, né? E aí eu trouxe o nome do Daniel, a gente analisou para o departamento de analítico. Foi feito um estudo interno que ele era um dos 3 melhores goleiros do Brasil dentro do que a gente estava buscando. Então fizemos a contratação do Daniel e tudo aquilo que foi observado, né? Hoje o Daniel, hoje dentro da MLS, é considerado, como eu disse, hoje ele é o melhor shot-stopper, que eles falam da MLS, né? que é a defesa dentro do gol, né? Que é um goleiro de muita explosão, e está concorrendo aí para o prêmio de melhor goleiro da liga. Então, isso mostra também a oportunidade de mercado. O Trauco, por exemplo, a gente precisava do lateral esquerdo quando a gente negociou o Marcos Lopes para o Feyenoord. Até brincam comigo, falam: Bruno, você é o brasileiro mais peruano que existe, porque eu trouxe o Marcos Lopes, né? A gente participou com 18 anos, né, para o San José, e o Marcos Lopes acabou jogando na seleção peruana principal, foi convocado, jogando, e o Trauco era o outro lateral esquerdo peruano. E quando a gente negociou o Marcos Lopes, a gente fez uma análise de mercado, queria um lateral mais experiente, o Trauco estava livre no mercado, então a gente utilizou as nossas ferramentas analíticas, identificamos o Trauco dentro desse filtro que a gente tem, né, e fizemos a contratação do Trauco. Então, só alguns exemplos, né, de como é importante, né, andar lado a lado os dois departamentos. Certo. Acho que essa questão das ferramentas que o William trouxe, e tu respondeu bem agora, elas são uma novidade do mercado. Eu queria entender um pouco o que mais tu viu de mudanças ao longo de toda essa tua carreira, toda essa trajetória que tu contou aí, com cerca de 20 anos no mercado, o que mais evoluiu dentro do futebol? Eu acho que a parte analítica, a parte de dados, ela vem evoluindo muito no futebol, e o que vem acontecendo muito é como que a gente consegue caminhar esses dois departamentos lado a lado e, acima de tudo, potencializar os dados e as informações que você tem, né? Porque não adianta você ter dado morto, né? Dado frio, né? Na verdade, você tem os números, mas como é que você está fazendo a leitura daqueles números, né? Porque o futebol, ele é muito além, o esporte, de uma forma geral, muito além de números. Existe o aspecto familiar, o aspecto social, né? Você não vai pegar o Rodrigues, o Daniel, e vai jogar dentro de campo, ele vai performar, né? Tem todo um processo antes, quando você contrata um jogador, né? Você conversa com o atleta, você vê o aspecto familiar, o aspecto de conduta do jogador, o aspecto de caráter, o aspecto do atleta de adaptação, de adaptabilidade, né? Inserir esse atleta dentro do vestiário, dentro do ambiente. Então, é importante que todos os departamentos andem lado a lado, né? O futebol, ele é uma engrenagem que precisa caminhar lado a lado, né? Mesmo com a evolução que a gente vem tendo, né, na própria MLS essa temporada agora. Se você pegar os 5 primeiros colocados da MLS, ou quem for classificar para o playoff, e os últimos colocados, os clubes que mais gastaram na MLS esse ano ficaram fora dos playoffs, né? O Toronto, o Inter Miami, né? São clubes que gastaram assim um absurdo com contratações e ficaram fora, né? Isso mostra, né, o equilíbrio da MLS e como é importante você ter um departamento, né, de mercado, né, que é o departamento que mais cresceu hoje, para mim, né? Todo executivo de futebol ele precisa ter um diretor de mercado, um head de mercado, um executivo de mercado, né, que possa filtrar e trazer as maiores informações, né? E o futebol brasileiro hoje ele vem crescendo muito em cima disso, né? Viram com esse processo de profissionalização hoje a importância de ter um profissional com esse perfil, né? Porque a economia que você traz para o clube, Rodrigo, dentro de uma contratação, dentro de uma tomada de decisão, ou a informação que você traz para dentro do clube, né, para as pessoas que vão tomar a decisão final, elas são fundamentais, né, até para a saúde financeira, né, e para o retorno técnico que esse clube vai ter também no futuro. Perfeito, Bruno. Isso é algo que a gente fala aqui também
durante o curso, que o departamento de análise de mercado é o que mais cresce no futebol. E também tem essa relação com o executivo, né, que tu comentou. Queria que tu falasse um pouquinho mais como é que acontece essa relação do analista com o executivo, seja na hora das contratações ou no momento de prospectar atletas. Queria que tu contasse um pouquinho dessa relação pra gente. É muito bacana, porque os processos, como uma grande empresa, você precisa ter processos, né? E a gente fala tanto do profissionalismo que a gente preza no futebol brasileiro, melhorou muito, né? Eu sei porque eu sou membro da ABEX, da Associação dos Executivos, desde a sua fundação, tenho um contato direto com os executivos brasileiros, até por questões de contratação, né? A gente vê que o trabalho de formação no Brasil, né, hoje ele vem evoluindo, as tomadas de decisões nas contratações hoje dos principais clubes brasileiros, né, vem melhorando. A gente vê aí grandes referências, né, o Fortaleza hoje dando exemplo de gestão, né, através do Marcelo Paz, seu presidente, junto com o departamento de futebol, departamento de mercado, de análise, né, a gente vê, né, outros clubes do futebol brasileiro indo para um caminho um pouco mais de desorganização em cima disso, né, onde contratar e mandar embora, rescindir um contrato faz parte da rotina, mas o passivo que é deixado para o clube futuro, né, realmente é o que acaba atrapalhando esse desenvolvimento do clube, mas vem sim tendo um crescimento gigante. E o executivo de futebol ele precisa e tem que estar alinhado com seu né, diretor de mercado, com seu, né, executivo de mercado, porque essa é a pessoa que muitas vezes está no batalhão de frente, né, que faz o primeiro contato com o empresário, que faz o primeiro contato com o clube, né, que pega informações junto com a sua equipe das condições do negócio, do atleta em si, né, se esse atleta teve lesões, se esse atleta teve problema extracampo, se esse atleta, né, se encaixaria dentro do modelo de jogo do clube, né? Você faz esse filtro e traz as condições, né, para dentro do clube, para que o treinador, junto com o executivo do clube, ele tenha uma shortlist de jogadores, né? Porque você monitora, a gente mapeia mais de 200 mil atletas no mundo todo, 180 mil atletas. O por isso da importância dos departamentos, né, de mercado com de análise estarem andando lado a lado em cima disso, porque muitas vezes eu vou virar para o departamento de análise, vou falar, olha, esse atleta assim, 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 ele passou no meu filtro subjetivo, acompanhei um atleta que encaixa na minha concepção para a contratação. Preciso de uma análise física desse jogador. Você tem como trazer informe físico desse jogador. Preciso de uma análise analítica desse atleta com relação às ações ofensivas desse atleta, porque nos 3 jogos que eu vi dele, eu vi que ele é um atleta que pisa, estou dando exemplo com camisa 10. Ele é um camisa 10 que pisa na área, que cria ações ofensivas, né, que tem o último passe. Então, nos vídeos ele me mostrou, Bruno, na temporada 2021 e 2022, ele foi o segundo atleta com mais ações ofensivas no Campeonato Brasileiro da Série A. Então está cruzando informação com o que eu acompanhei. Então, isso tudo, né, quando você traz para o executivo de futebol esses dados, né, já prontos, você prepara um vídeo em cima do que foi feito, né, do que foi analisado, de 6, 7, 10 minutos daquele jogador, você em 1 hora você já consegue bater em 6, 7 atletas que 99% das vezes, né, vai, né, chamar a atenção do teu treinador ou do executivo de futebol. E aí, com as condições sendo favoráveis, né, você quebra várias barreiras, né, dentro de um processo de contratação de um atleta. Com certeza, Bruno. E agora eu queria entrar um pouquinho mais específico sobre a MLS. Eu queria que tu contasse um pouco sobre como que acontece a análise de mercado nessa liga. É diferente de como ocorre no Brasil, tu contou que já teve uma relação aí trabalhando no Brasil, na CBF, no Fluminense. Então, queria que tu contasse um pouco de como é na MLS e quais as diferenças, se é que tem, para o Brasil. Como eu disse, tem 8 anos que eu venho trabalhando no mercado dos Estados Unidos. Obviamente, acompanho muito o que acontece no Brasil. Acho que na minha época, se você pegar hoje, até a nível de base de formação, quando eu trabalhei fui executivo da base do Fluminense entre 2007 e 2010, tinha 2, 3 observadores técnicos da base, né? E o profissional, quem fazia esse trabalho, muitas vezes era o Branco comigo, a gente fazia esse trabalho todo junto com a comissão técnica. Você não tinha departamentos, né, de mercado até então, né? Tanto é que, quando eu fui para a CBF em 2012, eu fui o primeiro
observador técnico contratado como full-time, como empregado realmente da CBF em 2012. Né? Então, eu virei responsável do departamento de observação das seleções de base, né? E também fazia observação para a seleção principal. Só em 2015 que a CBF contratou mais 4, 5 profissionais que se juntaram a mim e ali criou o departamento de observação com mais pessoas. Então, é uma coisa ainda nova no Brasil. Depois, naturalmente, nos últimos 10 anos, a gente vê um crescimento profundo, né? Tremendo. Você pega clubes do futebol brasileiro hoje com 15 a 20 profissionais somente fazendo observação para a base. Tá? Você tem hoje no mercado clubes da Série A do brasileiro com um responsável pelo departamento, com mais 4, 5 pessoas somente fazendo profissional. Então, mais o departamento de análise. Mas eu acho que a qualidade sobrepõe a quantidade. É a minha concepção. Tá? Eu prefiro estar rodeado com um bom, né, analista, um cara de dados, né, e talvez mais uma ou duas pessoas, uma pessoa, né, que vá rodar de mercado para que você possa ficar focado no primordial, que é aquele relacionamento com o clube, com empresários, com o atleta, porque você precisa fechar todos os pontos para finalizar uma contratação, né, de uma forma ética, com uma conduta moral, né, com processos em planejamento. Né. Na base, sim, você tem que ter um volume muito maior, porque você não tem tanto acesso a dados. Você tem que ir na fonte, você não pode perder que a concorrência é muito grande, né, com os outros clubes brasileiros. Então, é uma diferença. Né, eu vejo que nos Estados Unidos você tem uma proteção um pouco maior. Né, os clubes da MLS eles são protegidos dentro dos seus territórios ainda, onde outros clubes da MLS não podem pegar atletas da base dentro do teu território, enquanto no Brasil é um mercado aberto dentro disso. Então, a diferença que eu vejo é que o mercado brasileiro ele vem crescendo muito, né, e colocando uma importância que tem que ser dada para esse departamento, né, como a gente falou, que é um departamento hoje que, sem dúvida nenhuma, que mais cresce hoje dentro do futebol de uma forma geral. Entendi, Bruno. Tu citou durante essa resposta a questão da quantidade de analistas. Por quantos analistas é formada a tua equipe hoje? E se tem noção, assim, de uma média também em outras equipes aí da liga? Olha, no São José eu tinha, não era, por eu ser uma pessoa que eu tenho um relacionamento, network muito grande no mundo todo, né, e isso me facilitava muito a ter um filtro grande, uma informação. Aqui a gente chama de tippers, né, que é quem te dá o primeiro toque sobre o jogador, né? Então, como eu conheço gente no mundo todo, eu conseguia ter essa informação da Colômbia, da Venezuela, do Panamá, de Portugal, do Brasil. E quando eu recebia essa informação, eu jogava essa informação dentro do meu departamento, observava no meu departamento de análise. Eu tinha duas pessoas só para trabalhar com dados, com números. Né? Eu fazia o filtro desse atleta, onde ele falava: Bruno, Campeonato Brasileiro Série B. Esses são os 10 melhores goleiros da Série B do Brasileiro dentro da nossa análise, que é dentro do nosso sistema que a gente criou junto, que eu participei do processo de criação, né, junto com o meu departamento de análise. Bruno, pô, a gente está precisando trazer um zagueiro. Bruno, Série A do Campeonato Brasileiro, a gente tem esses jogadores aqui. E o volume de dados que a gente tem é muito grande. Então, a gente usualmente analisa de 40, 50, 60 partidas do jogador. Então, o número que você está tendo de informação é muito grande. Então, isso também minimiza o potencial de erro numa tomada de decisão que você está fazendo. Então, por isso que eu te falei, eu não precisava ter uma equipe gigante aqui. Na minha base, eu tinha uma pessoa fazendo a base, mas quando os processos eles estão acontecendo, né, facilita muito. Né? A gente tem um exemplo de grandes clubes europeus, eu não vou citar o nome, né? Teve clube europeu aí, inglês, chegou a ter 10 observadores no Brasil, né? 8, e não contratavam ninguém. Né? Então, isso tudo é importante para quem está no comando, que acaba virando um cabide de emprego e você acaba não se sentindo parte do processo, que é importante que você faça com que as pessoas também se sintam parte do processo, né, e participe dessa decisão, desse processo, para quando você finaliza também a contratação do jogador, ela veja que ela ajudou e auxiliou que aquilo acontecesse também. Bruno, durante essa tua resposta, tu comenta que tu tem networking com diversas pessoas ao redor do mundo, citou alguns países. Eu queria saber quais as principais regiões que tu monitorou durante tua passagem pela MLS, quais as principais regiões
E a gente sabe também que a MLS ela tem um limite de estrangeiros, então queria saber se isso também acaba afetando esse trabalho, né, de análise de jogadores que não são norte-americanos. Sim, a MLS ela tem um limite de 8 jogadores para a primeira equipe, mais 7 para a segunda. Então, imagina o volume, são 15 jogadores entre primeira e segunda equipe, então um volume gigante. E o atleta que tem green card, que é o cartão de residência americano, ele não conta como estrangeiro. Então, o que muitos clubes fazem? O atleta chega aqui, depois de 1 ano, 2 anos, se aplica para o green card do atleta para que ele possa contar como doméstico, né? Então, as equipes elas têm um volume grande de jogadores internacionais e existem mercados específicos. A América do Sul hoje ela exporta, né, gigantemente para a MLS, né? O Brasil, se eu não me engano, ainda é, né, o Brasil depois da Argentina bem colado com quase 40 jogadores, o país com o maior número de atletas internacionais dentro da MLS. Se você entrar no Transfer Market e fazer esse levantamento, acredito que seja o Brasil ainda, né, no último levantamento que eu fiz há 2, 3 semanas atrás, no fechamento da janela. Depois Argentina, depois Venezuela, depois Colômbia, depois Uruguai. Dos 10 primeiros, 6 ou 7 países são sul-americanos. Então tem uma ascendência por questões culturais, por questões financeiras, né, por questões de adaptabilidade, de adaptação. Né, a questão do idioma latino ele é muito falado, o idioma espanhol é muito falado dentro dos Estados Unidos, por várias questões culturais. Aqui na Califórnia, né, você precisa, e me auxiliou muito também, né, em cima disso, o Rodrigo, eu falar o inglês fluente, eu falar o espanhol fluente, obviamente o português, que é a nossa língua, você cria um network muito grande, você tem uma ascendência muito grande na hora que você está fazendo também um convencimento daquele atleta, daquela família, para que ela possa vir. Né? Então, dentro do clube, como executivo do clube, ele não falava espanhol e nem falava português, né? Quem acaba sendo o ponto de contato, a pessoa para estar participando do processo total, né, de contratação, e você vira uma pessoa importante hoje, fundamental dentro do mercado brasileiro, porque o que as pessoas não pararam para pensar ainda, pessoal, é que o Brasil ainda ele está muito voltado para o que acontece só no Brasil e na América do Sul. Né? O mercado ele é global. Né? Então, você tem oportunidades. Quando eu falo global, não é de trazer jogador brasileiro que está na Europa, jogador brasileiro que está... jogadores das mais diversas nacionalidades, seja de Eslováquia, seja de Romênia, seja de Bélgica, seja de Suécia, seja de Noruega, né, Turquia, Israel, que são competições e mercados que a gente vinha monitorando, e eu tendo conhecimento desse mercado, né, mas né, a gente monitorava 30, 35 mercados, né, a nível mundial que se encaixavam dentro da MLS. Isso me fez abranger, aumentar muito o meu conhecimento também dentro do perfil de jogador, né, que a gente possa estar contratando, que vá se adaptar, né, dentro do clube que eu esteja trabalhando ou representando naquele momento. Sim, e acho que seguindo nessa mesma linha, Bruno, e mais de uma vez que a gente estava conversando, tu me disse que estava em viagem, né? Eu queria saber como é que é essa rotina do analista de observar jogos fora do seu local e o quanto é importante para o networking também. Né? Mas fundamental. Eu estou viajando essa semana vou para Venezuela, depois eu vou para Colômbia, vou para o Brasil no mês de outubro agora, né? Você participar dos eventos, participar do network, por isso de você falar, você você falar mais do que um idioma hoje virou primordial, né? Você sai de um patamar de network daqui para aqui, né? Então hoje eu dou aula, por exemplo, dou aula em espanhol, dou aula em cursos em inglês, participo de reuniões de eventos, então senão você fica muito restrito só para aquele teu ambiente, para aquele teu mercado. Então é fundamental que você tenha isso, né? Entenda, né? E possa, por exemplo, eu entro em comunidades, a gente acha que é só no Brasil que tem comunidade assim, né? Tem do nível social mais baixo, eu entro em comunidades latinas aqui, né, dentro da Califórnia ou dentro dos Estados Unidos, aonde que uma outra pessoa não entraria, porque um brasileiro entrando, falando, um cara que trabalhou, que conhece de futebol, a recepção que a gente tem ela é completamente diferente. Esquece. As pessoas têm uma admiração, né, pelo futebol brasileiro, têm uma admiração por nós, né, porque a gente chega com humildade, a gente chega com muita, né, com conhecimento do que a gente está falando, né, mostrando os caminhos. Então, isso para mim é muito importante. E tudo isso que eu venho te falando, Rodrigo,
e amigos do FootHub, me auxiliou dentro desse processo meu que eu vinha analisando muito esse momento que o mercado mundial vem passando, essa mudança dentro do futebol brasileiro, essa mudança até mesmo aqui. Eu falei, pô, aqui dentro do clube eu já tinha feito tudo que eu poderia fazer, né? Os objetivos eles foram traçados. E é importante que o profissional também ele saiba a hora de dar o próximo passo, a hora de sentir que o que poderia ser feito naquele ambiente, daquele projeto, ele foi feito, né? Então você precisa se desafiar, né? Eu poderia ficar numa zona de conforto, tranquilo, mais 10 anos, 15 anos, né? E deixando bem claro, tá? A gente quer uma estabilidade no futebol, a gente cobra muita estabilidade e tem que ter, mas ao mesmo tempo chega num ponto que a gente, quando atinge os objetivos e as metas traçadas, a gente precisa dar o próximo passo. Então, chegou um momento para mim, profissional, né, que eu vi que era a hora de dar esse próximo salto, esse próximo passo. Então, é um conselho que eu dou também para o profissional. Né? Muitas vezes a gente fica acomodado, achando, vou ficar aqui, fica com medo de dar esse próximo passo, mas tenha coragem, né? Tenha coragem, que é a palavra que eu falo, de poder, né, visualizar e ir para o mundo. Né? Então, eu acho que você, quando cria essa coragem de conquistar novos objetivos, de conquistar novos horizontes, a vida ela vai te mostrar lá na frente que você estava certo. Muito legal essa tua fala, Bruno. E eu queria fazer a última pergunta para fechar a gente aqui falando sobre a MLS, que é sobre o Messi, né? Com a chegada do Messi, mudou alguma coisa na contratação dos outros clubes da MLS? Porque a gente sabe que com a chegada do Messi, o nível do Inter Miami acabou subindo, por mais que não tá se classificando para os playoffs, acaba subindo um pouco o nível do time, e ainda mais com as chegadas do Jordi Alba e o Sérgio Busquets. Então, os clubes eles começaram a ter um outro olhar para essas contratações, trazer jogadores de mais renome assim do mercado. Aí que eu te falo dentro daquela resposta que eu dei anteriormente. Os 5 clubes que mais contrataram, que mais gastaram dinheiro na MLS, 4 ficaram fora do playoff. Aí classificam 9 de cada lado, de 15. Então é um número grande. Então, o Toronto gastou mais de 40, 50 milhões de dólares para trazer o Insigne, tá? Que era o grande destaque da seleção italiana. Toronto está em último lugar, praticamente último lugar na Conferência Leste. Então, por isso que eu falo, a gestão de pessoas, liderança, né, você gestionar vestiário, né, o futebol é um esporte coletivo, não é um esporte individual, é um esporte o esporte em si não tem ciência exata. Isso é o bacana da MLS e é o que a gente vem vendo no futebol brasileiro, com o exemplo do próprio Fortaleza, como eu disse anteriormente, né? Mesmo o Palmeiras, o Flamengo, que são os 2 clubes com o maior orçamento do futebol brasileiro, né? Ali em cima você vê a disparidade que a gente tem orçamentária. Hoje em dia, a gente vê muita gente aí brincando e jogando Moneyball, né, falando desse ponto, mas o brincando que eu falo é porque é muito fácil falar eu vou fazer o Moneyball e eu falo com conhecimento de causa, porque o Moneyball, na verdade, ele foi implementado dentro do Oakland A's, que é uma equipe de beisebol aqui na região de onde eu moro, onde o dono da minha equipe, ele também é um dono desse time de beisebol. Então, e o Billy Beane, que é a pessoa que criou esse conceito dentro do Oakland A's, ele trabalha para o grupo do dono do clube que eu trabalhei, do San José. Então, muita gente joga e fala, né? E a própria imprensa brasileira ela gosta de jogar isso. O clube tal está fazendo isso, o clube X. Por isso que eu falo, não tem que ter vaidade, os departamentos precisam estar lado a lado. A contratação ela não é do executivo, a contratação ela não é do departamento de mercado só, a contratação não é só do treinador. A contratação são de processos que foram colocados em práticas, inseridos dentro de um planejamento que foi definido pelo clube. O clube está acima do Bruno, o clube está acima do Rodrigo, o clube está acima do executivo, do presidente, de qualquer pessoa. Né? Então, é importante que, quando você implemente esses processos, né, você deixe bem claro como é que vai ser feito tudo. E isso, para mim, né, é fundamental para que o clube tenha sucesso. Então, dentro disso que você me perguntou, né, porque eu gosto de dar várias respostas em cima disso, porque tem várias definições, não adianta você ser o clube que mais contrata, que mais gasta, isso não significa que você vai ter sucesso, né, dentro de campo. Né? Então, e hoje em dia, com fair play financeiro,
Hoje em dia, com uma gestão muito mais profissional, com pessoas como vindo para ser CEO de clubes, diretores de departamento financeiro, com experiências de mercado, né, sem o vício do futebol, essas pessoas conseguem entender, né, por isso que é importante ter executivos, pessoas de mercados do futebol que tenham essa visão empresarial, e é uma coisa que o mercado americano te dá muito. Então, aqui, por exemplo, no clube que eu estava aqui no San José, estava muito claro qual era o objetivo do clube, era trabalhar no processo de formação, não ser um dos clubes que mais gastam, e mesmo assim continuar sendo competitivo. Então não adiantava eu chegar para o meu dono para contratar o Messi, para contratar o Insigne, para contratar o Rafael, né, Veiga, por exemplo, né, que é um atleta que sempre foi sondado aqui na Liga, porque não é o perfil do meu clube. Então é importante também, quando que você chegue num clube, que você pergunte na sua entrevista de emprego, pergunte ao executivo, entenda o que eles queiram fazer e como você, dentro da tua função, você pode potencializar e ajudar no crescimento do clube. Porque muita gente ela vai pelo trabalho, vai pelo emprego, mas culturalmente aquele ambiente de trabalho ele não condiz com o que você quer para o seu futuro profissional. Então isso tudo é importante, né? Então não significa que você gastando mais você vai ter mais. Eu prefiro participar de projetos onde você possa identificar atletas, né? E eu quando eu dou minha palestra eu tenho um slide muito bacana que é um slide que você deve ter visto, Rodrigo, na aula que eu dei, na aula que eu vou dar também, é você identificar o talento antes que ele se torne óbvio para todo. E o identificar o talento não é o jogador só de 13, 14 anos, não. É identificar o melhor analista de mercado, a melhor pessoa que possa te auxiliar a chegar naquele jogador. É identificar um jogador de 27, 28 anos, né, que num custo baixo, que não esteja performando no lugar, mas que você sabe que pode performar para você e você traz ele abaixo do preço de mercado. É identificar uma oportunidade de mercado. Então, isso tudo você só consegue com network, com conhecimento, com relacionamento, com processos muito claros. Não é somente atrás de um computador que você vai conseguir isso tudo, né? Então, eu vejo a Liga, a MLS, junto dos gestores que estão comandando a Liga, abrindo muito essa mentalidade, né, para que possa, né, ter processos muito bem claros dentro do que vai ser feito no clube. Perfeito, Bruno. Acho que a gente bate muito nessa tecla em outros conteúdos aqui do FootHub, que é entender todo o contexto, entender os objetivos também de onde o profissional está trabalhando, para inclusive ele conseguir medir seu desempenho, né? Então, se tu não souber exatamente o que tu precisa, tu vai medir pelo resultado e no fim só um clube vai ser campeão e tu vai ter 19 clubes ali, estruturas fracassadas, né? Então, tu conhecer o objetivo, o que a cultura do clube indica, ela é bem importante. Já que tu tocou no assunto, vou falar um pouquinho aqui do curso. Então, passando aqui para quem está assistindo o conteúdo, o FootHub está com a segunda turma do curso Análise de Mercado, Teoria e Prática Aberta, para iniciar aí nos dias 23, 24, 30 e 31 desse mês de outubro. Então, já convidando todo mundo que está consumindo esse conteúdo a se inscrever no curso. A gente vai deixar um link aqui embaixo no vídeo, também um QR Code ao lado. E eu queria perguntar para o Bruno um pouco da expectativa dele. Já foi nosso professor na primeira turma, falou um pouquinho sobre o case da MLS. E como é que foi essa aula, a importância que ele vê na educação dentro do mercado e o que ele imagina já para essa próxima turma. Primeiro, agradecer o convite. Eu sou uma pessoa entusiasta do processo educacional, né? Eu adoro estudar, adoro me desenvolver. Hoje, né, acabando a nossa chamada aqui, é dia de ficar acompanhando os jogos das eliminatórias, né? Acompanhando o mercado, acompanhando os jogos agora da classificação da Euro. A gente acompanha umas, né? É você estudar, aprender. Hoje em dia a gente tem essa facilidade na internet de poder absorver o maior número de conteúdo possível, né? Parabenizar o Fernando Carvalho também pela iniciativa, né, do projeto, né? Então eu acho isso importante, ele que é uma referência aí dentro do mercado brasileiro. Então, né, estarei aí dando aula, dia 30, correto, Rodrigo? Minha aula é dia 30, Isso. né, dia 30 de outubro, né? Então estarei no Brasil, né, mas vou dar aula online, mas estarei no Brasil nesse período.
né? E eu acho importantíssimo quem tiver a oportunidade de fazer o curso, de acompanhar o curso, né, com outros grandes profissionais do mercado, né, o próprio Alessandro, que é um grande amigo e irmão aí do Botafogo, né? Então, eu acho que vale muito a pena, né? O nível de profissionais, né, que o FootHub conseguiu trazer de pessoas é realmente altíssimo. Então, lisonjeado aí pela oportunidade, eu agradeço pelo convite e nos vemos aí em 2 semanas, né? Perfeito, então. Então, você que está assistindo, sonha em trabalhar com futebol, quer ser analista de mercado, se inscreve no curso Análise de Mercado, Teoria e Prática, que está na sua segunda turma, que, inclusive, o Bruno Costa, que conversou com a gente hoje aqui, é nosso professor. Então, Bruno, gostaria de agradecer, primeiramente, por ter aceitado o nosso convite e vir falar um pouco sobre essa área, que é tão importante, e deixar aqui um tempinho para te dizer um até logo para o pessoal aqui, que vai acabar vendo eles no curso daqui a 2 semanas. Primeiro, como eu disse, agradecer, né? Muito empolgado e assim feliz pelo próximo capítulo que eu vou estar entrando aí na nível profissional, né? Eu acho que você precisa sentir esse frio na barriga, é uma coisa que realmente estava precisando, né? Depois e você deixar um legado, né? E eu tenho um filho de 3 anos, então depois que você vira pai, tudo que você realmente quer deixar, ser uma referência, deixar um legado para o seu filho, para a sua família. Então, é o local que o meu filho nasceu aqui no San José, nos Estados Unidos, mas, né, poder deixar, né, depois de 7 anos, tudo que a gente plantou aqui e buscar esse novo projeto aí que eu estou analisando com calma, né, várias situações aí, oportunidades para tomar a melhor decisão. Não, então estou muito feliz, agradeço, né, estarei com os alunos aí do FootHub também no dia 30 de outubro. Obrigado pelo convite, um abraço a todos mais uma vez. E quem quiser me mandar uma mensagem, me acompanhar, né, eu tenho o meu LinkedIn, que é sempre importante, outra plataforma importante a nível de network, né, de relacionamento. Só colocar lá Bruno Costa, né, e me procurar. E o meu Instagram também, né, que é o Bruno Costa 80. Quem tiver, quem tiver lá, quiser me adicionar também, fica à vontade. Um abraço a todos, obrigado aí pela oportunidade. Perfeito, Bruno. Nós que agradecemos. E eu e o Romano vamos ficando por aqui também. Estamos deixando aqui embaixo todas as nossas redes sociais para te seguir acompanhando também o FootHub no Instagram, no LinkedIn, Twitter, no Spotify. Então confere lá nossos conteúdos e ficamos para uma próxima. Até mais.